Vamos começar o programa de hoje entrevistando a reitora da UEPA, professora Marília Xavier. Professora, é um prazer tê-la aqui. Prazer também, Mauro. Está em final de mandato, encerra final agora em maio. Mandato. Faltam 3 meses. Faltam 3 meses. É menos corrido. até, porque hoje é 5, né? Então... Reitora, amanhã acaba o prazo para inscrições de chapas com vista às eleições do dia 17 de abril. Não é isso? Às 14 horas. Às 14 horas. Quantas chapas já estão inscritas? Ainda não temos chapas inscritas. Fica tudo para o último minuto? Tivemos solicitações de certificação, porque tem uma das Algumas exigências. Então, tivemos solicitações no departamento pessoal. Mas não tivemos ainda inscrição. Eu acho que os grupos estão observando para fazer a inscrição. Bem, a legislação permite que a senhora seja candidata à reeleição. Sim, permite. Há essa possibilidade? Até amanhã, 14 horas, tem uma noite pelo meio e uma manhã, né? Faz um tempo, apesar de eu ser uma grande planejadora, que eu tenho vivido a tranquilidade de vencer o dia. Mas, realmente, não está nos meus planos fazer isso. Mas amanhã termina às 14 horas, não é, Mauro? E os grupos ainda não se inscreveram, então melhor deixar para amanhã essa resposta final. É muito politizada a UEPA, né? Então, eu acho que isso, Mauro, faz parte até do processo que nós vivemos, a ditadura. Então, as universidades sempre foram um ambiente de muita política e, na realidade, o Estado está muito próximo ao nível de poder, de decisão em relação com a universidade. Além de politizada, é partidarizada. Então, é partidarizada. E isso é uma coisa que nós temos que superar dentro da universidade. Eu posso colocar, porque eu fiquei 2 anos de um governo, né? Como pró-tempore? Eu fiquei... A senhora foi nomeada pró-tempore por Simão Jatene? Não. Eu fui nomeada pró-tempore pela governadora Ana Júlia porque a universidade ficou acéfala por um imbróglio judicial. Lembro. Aí fiquei durante 8 meses, depois saí e me candidatei em 2009. Aí fui eleita, fiquei 2 anos no governo da Ana Júlia, da governadora Ana Júlia, que perdeu as eleições, e então mais 2 anos no governo Jatene. A pergunta que não quer calar: como se sabe que tem uma certa influência política, tem uma influência do governo, já que é o mantenedor da universidade, dizem que quem dá o pão dá o pau, não é? E como a senhora foi nomeada por uma governadora do PT, o governo atual do PSDB, que não haveria um diálogo amistoso, que as verbas demorariam a cair na conta, ou coisa dessa natureza? É verdade isso? Olha, eu acho que realmente nós temos essa cultura, mas é preciso que a universidade se imponha como suprapartidária. E essa foi uma postura que eu mantive. Então, nos primeiros momentos, inclusive, eu coloquei isso para o novo governo. Estou aqui como professora, minha instituição estava em crise, e eu me coloquei para uma tarefa pública. Eu não estou aqui representando a Marília, e sim a universidade que deve ser suprapartidária. E eu assumi isso e posso lhe dizer, Mauro, com clareza. Eu tive dificuldade, sim, porque o orçamento do Estado, nós sabemos que nós arrecadamos pouco para a necessidade do Estado. Imagino que a UEPA disputa com a SEDUC um mesmo trocado. Isso, disputa. Mas qual foi Bem, você tinha perguntado se eu percebi diferença de tratamento. Posso lhe dizer que não. É claro que existem certos setores, pessoas que têm mais dificuldade, mas isso é uma coisa a vencer. Era uma tarefa minha, inclusive, colocar. Eu estou aqui como reitora da universidade, que é diversa, né, que é democrática, que é múltipla, e assim deve ser encarada. Porque a maior missão da universidade é a formação de quadros e produção do conhecimento. É diferente, você não pode tratar a universidade como um ambiente extremamente partidário sem respeitar a sua essência. Então, isso eu acho que a gente conseguiu. Outra coisa, você tem razão, a disputa é pelo percentual que é destinado à educação. Então, e não tem estabelecido na lei estadual, não há, que isso é da UEPA. Então, o orçamento é votado a cada ano. Eu fui, assim, a UEPA cresceu no seu orçamento na Assembleia Legislativa. Imagine que em 2008 esse orçamento era 70 milhões, hoje a gente passou de 200 milhões. Mas aumentei muito a captação externa, através de editais, e a captação de recursos próprios. Na realidade,
eu deixo a universidade com superávit de captação, até porque o aumento do número de doutores, eu entrei, tinha 50 e pouco, hoje eu estou saindo deixando 200. Quer dizer, isso foram uma série de ações conjugadas, os indicadores estão aí, são muito bons. Entrei, tinha um programa de pós-graduação, um mestrado na universidade, já tinha sido implantado há 5 anos, estou saindo com 7 programas de mestrado. Quer dizer, nós temos indicadores muito bons, aumentamos o número de matrículas, aumentou o número de cursos, 6 cursos a mais nós deixamos. Número de alunos que não chegava a 10 mil, estou saindo com 15 mil. Né? As residências médicas, uma residência, hoje nós temos 13, com residência interiorizada em Santarém. Quer dizer, houve, e isso é verdade, quer dizer, entrei na instituição numa crise política, numa crise de gestão, e então a gente precisava trabalhar dobrado pela autoestima, pela recuperação. Heitora, a senhora não acha que o principal foco de uma universidade estadual é a interiorização? É a interiorização. Eu fiquei espantado aqui na última eleição da OAB, os candidatos demonstraram que 82% dos advogados militantes no estado estão em Belém. Aí depois eu leio nos jornais que quase 90% dos médicos atuantes no estado estão em Belém. Uma universidade estadual não teria um foco principal, uma obrigação de ir para o interior? Tem obrigação. A UEPA é bastante interiorizada, capilarizada. Na minha gestão, nós conseguimos inaugurar 5 campos, não que eles sejam novos, tenham sido implantados, porque não dá para formar uma universidade em cada dos 144 municípios do Pará. Mas nós criamos a infraestrutura. Por exemplo, Salvaterra não tinha sede, Garapiaçu não tinha sede. Quer dizer, nós procuramos investir no interior do estado. E a maior parte das nossas vagas, nós aumentamos mais de 1.000 vagas para o interior do estado. Lembre-se, numa crise política, numa crise de gestão, você tem que ter realmente muita destreza, muita visão para conseguir, num ambiente que está complicado, fazer também inovação, empreendedorismo, daquilo que é necessário para a gestão universitária para atender um estado complexo como o nosso. E nós interiorizamos, quer dizer, formamos a primeira turma de médicos e agora iniciamos o processo seletivo de Marabá, vai ter medicina. Eu sou médica, eu acredito, aliás, conheço as estatísticas e sei que a gente precisa formar no interior do estado, inclusive o residente. E as outras áreas também. Bona, o mais que eu considero um legado muito bom é que nós temos que trabalhar, claro, né, dentro de uma visão economia, no seu sentido mais verdadeiro. Então, nós conseguimos otimizar os recursos, redimensionar as vagas. Isso doeu, porque não dava para explicar tudo de uma vez para todos os departamentos. A universidade é um pouco corporativa, mas nós conseguimos distribuir as vagas, redistribuir para aumentarmos as vagas da saúde, as vagas da tecnologia, conseguimos captar recursos para manter as licenciaturas e pensar nas regiões de integração do estado do Pará. Isso é um legado. A senhora não acha que, por exemplo, o curso de medicina em Santarém, que está anexo ao hospital regional, né? O curso de medicina em Marabá também, nós temos vários outros hospitais regionais, não mereceriam também uma atenção de curso de medicina em Redenção, em Breves e coisas assim? Eu acho que... Porque o que eu vejo? Eu estive também em Santarém, eu me lembro durante a eleição, teve um debate, eu fui mediar, e alguém apresentou uma estatística lá que 60% dos alunos do curso de medicina da UEPA não eram de Santarém. A maioria era de Belém que se deslocava para lá, não é isso, não? Não. Não está acontecendo isso, essa realidade mudou. Foi da primeira turma. Hoje nós já temos, no processo seletivo, por exemplo, o que aconteceu em Marabá também foi muito interessante, porque os selecionados nessas primeiras 20 vagas são do interior do estado. Então a gente ficou assim, sempre fica naquela expectativa. São da região. Então isso é muito bom, significa que está modificando. Sim. Agora nós mereceríamos sim, porque pense bem, a UEPA se formou a partir de várias faculdades, tradicionalmente também a Faculdade de Medicina entrou, a Faculdade de Medicina do Estado, a de Enfermagem e a Fundação, né, estadual, quer dizer, baseada na formação de professores. Mas há uma necessidade, uma vocação, inclusive, da nossa universidade para a área da saúde. Nós temos cumprido essa missão. Agora,
Bora, nós temos inclusive criado o curso de medicina baseado em novas metodologias, para que nós não tenhamos necessidade de tantos professores no local. Agora nós estamos iniciando... Sim, está sendo inclusive copiada a metodologia utilizada em Santarém, inclusive pela iniciativa privada, né? Isso. É algo que deu certo. E nós estamos formando no local, por exemplo, nossos professores de Marabá vão iniciar, nós fizemos assim, através do conselho, nós fizemos um levantamento de quais os médicos que atuam nas cidades ou naquelas regiões. E nós vamos fazer a especialização no método, que vai começar, exemplo do que foi feito em Santarém. Então, os professores serão do local, que é outro grande desafio. Fixar os docentes no interior do Estado para criar ambiência acadêmica. Só assim nós vamos cumprir a missão da universidade no interior do Estado. Eu sei que a universidade faz pesquisa, procura a vocação econômica de cada localidade para colocar seus cursos. Eu estou desinformado, mas por que o curso de Libras em Souri? Tem alguma? Nós não temos curso de Libras em Souri. E aonde acontece o curso de Libras? Nós temos em Belém, Libras. Ele não começou lá? Não começou em Souri. Então tá Essa bom. É uma informação que não bate. Não. Mas o que levou a universidade a lançar um curso de Libras? Tem uma demanda? Lembre-se, nós estamos numa era de inclusão, cada vez mais inclusão social. Essa é uma responsabilidade. Inclusive, você sabe que nós temos as pessoas, enfim, que têm as suas limitações, as suas deficiências, né, o surdo e tal. E na UEPA nós temos, sim, todo um suporte para atendimento a esse aluno. Isso faz parte da inclusão social. Então, Libras vem também dentro dessa política. Sim. Alguma recomendação do MEC em torno disso? Não só do MEC, mas tem Ministério Público aí fazendo as exigências. Então, é o fator social da universidade. É o fator social. A universidade ela tem um fim social. Ela é sustentada pela sociedade, a universidade pública. Apesar de que nós temos que pensar de forma a administrar esse patrimônio, mas a função dela maior é a função social. Então, nós temos que fazer o tripé ensino, pesquisa e extensão com essa visão. Mas, por outro lado, por exemplo, tecnologia de alimentos, tá? É fundamental no Estado. Nossa vocação, a vocação da economia, é nós sabermos o que fazer com os alimentos, com essa produção imensa que nós temos. Então, nós temos interiorização de tecnologia de alimentos, por exemplo. Né? Educação física, nós estamos, enfermagem, mas também temos a música. A universidade tem que ser diversa. É plural, sim. Plural. Bastante. Professora, tem uma discussão com referência a uma exigência de que seja doutor o reitor da universidade. É exemplo das universidades federais. Isso. Essa exigência está mantida, quer dizer, são só 50 candidatos, porque a senhora tem 50, não, tem 200 doutores agora, então é um conclave maior. 25% dos 803 é verdade, é um conclave maior. Mas está mantida essa exigência? Não se pode dizer que hoje a Universidade do Estado do Pará não tem doutores. Nós temos 25% de candidatáveis. Qual é o percentual exigido pelo MEC? De quê? De doutores? Não, hoje, na realidade, se deseja que as universidades tenham o maior número de doutores possíveis. Mas não há um padrão para que ela seja credenciada, para que ela seja reconhecida. Não há uma exigência mínima? Não, para doutores não. Agora, nós temos que ter o mínimo que da titulação para ser um professor de universidade, você tem que ter uma especialização, né? Não pode ser, no mínimo. Agora, veja bem, o que se deseja que a comunidade manifestou no Conselho Superior da Universidade é que é necessário um estofo acadêmico para que alguém seja reitor. Eu fui a primeira doutora desta universidade, com titulação de doutor. E a comunidade deseja, e o consumo na sua representação, que representa a comunidade, e baseado no artigo que tem no nosso estatuto, em que coloca que o consumo é o órgão deliberativo e consultivo máximo da universidade. E no seu artigo 23, ele diz, sim, que cabe ao consumo elaborar as normas complementares para a eleição para doutor. Então, esse grau de exigência será determinado por uma reunião do Consul antes da eleição? O Consul já fez. Teve uma comissão eleitoral que estudou, apresentou o Consul, houve essa votação, né? Porque existe um prazo para ser realizadas as eleições. E então o Consul votou, mas aí houve um número de 4 mestres que entraram contra. Professora, dessa eleição sai uma lista tríplice. Sai. Que o Consul manda para o governador, que escolhe um dos nomes. Ultimamente, de modo geral, inclusive o governo federal, tem respeitado a vontade da comunidade acadêmica e tem nomeado o mais votado, não é isso? Isso. Você quer saber o que eu acredito?
Deixa eu terminar só de lhe explicar. Amanhã haverá reunião extraordinária do Consum, porque realmente houve uma liminar que colocou para o Consum, quer dizer, o juiz mandou o Consum, a universidade, retirar essa exigência de doutor. Eu convoquei o Consum para não ficar só com tal responsabilidade, mas veja, nesta situação, se o Consum amanhã resolver que a gente vai entrar com recurso contestando que poderíamos e teríamos argumento, inclusive baseado na Constituição Federal, no princípio de autonomia universitária e mais os outros do Estatuto, mas se fizermos isso, Bona, cria um impasse judicial e impede as eleições até o final do meu mandato. Vem um outro e aí teríamos que ter um outro protempore. É a história da judicialização da universidade, né? Então isso, como o nosso marco legal está defasado, que nós temos que enfrentar, aí permite essas brechas que podem, e agora o Consum amanhã tem que decidir isso, então posso lhe dizer que provavelmente, e vai ser isso que a gente vai decidir, é melhor acatar, porque senão nós entramos de novo numa crise institucional que vai prejudicar a instituição, que não é bom para ninguém. Agora, o que eu acredito? Acredito que o professor Jatene, o professor, né, da Universidade Federal do Pará, ele vai nomear o primeiro lugar. Até porque a universidade tem demonstrado esse passo, esse caminho. O governador Jatene foi dar aula magna agora, esse mês, na universidade. O que responde, mais uma vez, aquilo que você disse. Quer dizer, é preciso que nós realmente respeitemos a universidade, que ela não é uma simples secretaria. Ela tem uma missão muito maior para o Estado e deve ser respeitada como tal. Mas vai haver esse crescimento tanto interno, porque tem grupos que não se respeitam e não respeitam a universidade, né? E também lá fora a gente tem que convencer que é preciso respeitar a eleição é dia universidade. 17 de abril? De abril. Toda a comunidade, os funcionários, os alunos votam, pesos diferentes, o professor tem um peso maior. Pesos diferentes. Proporcional ao número deles, é normal. Não é como a sociedade geral. A sociedade geral precisa de um presidente que represente a sociedade geral, então todos votam igual. A universidade tem uma outra missão e precisa ser reconhecida como tal. É essa a minha visão. Professora Marília, reitora da UEPA, muito obrigado por essa entrevista, parabéns pelo seu trabalho, também. Boa sorte aí nesse período conturbado, que não tenham outros problemas. Mas vamos deixar a universidade. A missão foi essa. Eu vim para uma missão, né, vou voltar para minha sala de aula, se assim até amanhã às 14 horas decidir. Mas o importante é que missão cumprida, a universidade, com certeza amanhã o Consum vai optar pela estabilidade institucional e a caminhada da universidade. Tomara, importante para o Estado do Pará, é melhor para todos. Obrigado, professora. Logo depois do intervalo, a professora Edila Porto, coordenadora do curso de moda da UNAMA, estará aqui conosco. Eu volto já.